Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos. Eu nunca comentei a respeito, mas acho que tem sido necessário. Esses vídeos que eu tenho produzido, tenho feito de domingo de manhã, é um vídeo assim espontâneo, sem nenhum tipo de edição, sem nenhum tipo de trabalho sobre ele. Simplesmente eu me sento aqui na minha salinha de oração e prego, como se eu estivesse no púlpito lá na igreja, sem nenhum tipo de artifício. Então é por isso que vai ser muito comum você encontrar erros, brancos, às vezes eu gaguejo, esqueço. Então é um vídeo que faz parte da minha espontaneidade, exatamente como acontece na igreja, no púlpito de domingo, onde eu chego e não tem nenhum recurso para remendar, para consertar, tá bem? Então vamos à nossa meditação sobre a palavra do Senhor para esse dia. Vamos abrir nossas Bíblias, se você quiser me acompanhar na sua versão, em 1 Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 57 e 58 nos diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos então meditar a respeito da vida dos servos de Jesus. Eu já orei hoje de madrugada por este texto, por esse nosso momento de reflexão, pela nossa igreja, por todos os crentes do nosso país e de todo mundo. Então vamos diretamente à nossa meditação. Jesus nos ensina lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no versículo 34, que é aquela parábola do homem que se ausenta da sua propriedade, do seu país, e que deixa atribuições, deixa tarefas para cada um dos servos. O versículo diz assim: é como se um homem partindo para fora de sua terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. A gente vê nesse texto que ele não manda que todos vigiassem, nem diz que alguns ficassem de fora sem fazer nada. Pelo contrário, ele disse que cada um faça a sua parte. Todos temos algo a fazer. E o servo deve algo ao Senhor, senão não seria servo. Não faria sentido existir um servo que não tem nada para fazer, que não tem nenhuma utilidade para o seu Senhor. Então é por isso que Jesus ensina naquela parábola que todos os servos têm algo a ser feito. Aqui no texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 15, esses dois versículos, especialmente o versículo 58, o apóstolo Paulo nos faz uma exortação a respeito de algumas virtudes que devem ser desenvolvidas no coração do servo, do crente em Jesus. Vamos olhar cada uma delas. A primeira delas, ele fala firme. Sede firmes. A palavra firme tem uma ideia de que algo que está devidamente apoiado em algo que está seguro. É como uma árvore que tem raízes profundas. A árvore resiste a grandes vendavais, a tempestades, por causa do tamanho das suas raízes. Quando a raiz não é suficientemente grande, não tem a proporção adequada, a árvore é frágil e cai, e ela não vai resistir às intempéries. É como um prédio de apartamento que fica baseado, fica firme em sua estrutura, em seus alicerces. Aqui eu moro numa cidade que não tem grandes prédios muito altos, mas nós sabemos que nas capitais, no nosso país, nas cidades grandes, existem prédios com 40, 50, 60 andares. Eu tive a oportunidade de conhecer um apartamento que ficava no 56º andar de um prédio, 56 andares.
Lá de cima parece que a gente está num avião. Se você olhar na janela, dá uma sensação de que está voando num avião. E o prédio está lá firme, seguro, todos os seus moradores tranquilos, porque confiam na estabilidade do prédio. Porque houve um trabalho de engenharia, um trabalho de fundação, um bom alicerce, um bom início na sua construção, de modo que aquele prédio enorme, que é apelidado de arranha-céus, antigamente se chamava de arranha-céu por ser muito alto, e não corre nenhum risco, nenhum abalo, porque ele está muito bem firme. Quando o apóstolo Paulo fala sede firmes, essa é a ideia dessa palavra firme, ser bem apoiado, estar bem seguro, alicerçado em nossas convicções. Ouvi um pregador há um tempo atrás, um pastor, dizendo, e ele disse no púlpito que nós defendemos muitas coisas em nossa fé, em nossa igreja, defendemos nossa doutrina, nossas ideias, defendemos a Bíblia, defendemos o Evangelho, mas a convicção que temos não precisa de defesa, pelo contrário, a convicção é o que nos defende, é a arma que temos. Portanto, a base da nossa convicção é o que nos faz firmes. O outro termo que o apóstolo Paulo usou foi inabaláveis. Inabaláveis é o que resiste a pressões. Então, esse termo inabalável subentende que teremos problemas. Pressupõe uma ameaça, um perigo, um ataque. A própria pessoa estável, firme, ela deve saber que pode sofrer ataques, deve saber que pode sofrer algum tipo de ameaça. E é essa consciência que nos faz ser inabaláveis. Procuramos ver onde pode vir o inimigo, de onde pode surgir um ataque, de modo que essas regiões do nosso coração que possam ser vulneráveis, sejam fortalecidos, de modo que sejamos inabaláveis. Qualquer que seja a dificuldade, nos faça superar. Hoje, por exemplo, nós temos o isolamento social, algo que ameaçou muitas igrejas, ameaça crentes. Muitos crentes deixaram perderam a sua firmeza, perderam a sua estabilidade por causa das adversidades, das dificuldades sociais. Existiram muitas ao longo da história. E nós, pessoalmente, quantas vezes nós já enfrentamos ataques à nossa disposição de servir, por doenças, por tristezas, por tantas adversidades que podem acometer a vida de um crente, de modo que o impeça ou o atrapalhe de seguir o seu caminho, de servir ao Senhor. Portanto, nós precisamos ser inabaláveis diante das adversidades. E o outro termo que o apóstolo Paulo usou foi abundantes na obra. É estranho essa palavra abundante quando usamos. Ela é usada normalmente como no sentido de muito, no sentido de grandes quantidades. Abundante é uma palavra que tem uma origem indo-europeia, que ela ab significa fora, e esse abundante, essa outra parte da palavra, vem de honda, é uma palavra que significa onda. É como a onda que sai do mar e invade e inunda. Então, abundante é algo que inunda, tem a ideia de inundar completamente, encher completamente. Quem já viu uma enchente, a água da enchente invade a casa sem escolher ambientes. Não existe um lugar onde a água não possa entrar porque aquilo ali teme umidade. Não, a água enche tudo, todos os cantos, os recantos, cantinhos pequenininhos, reentrâncias dos móveis, de coisa, invade absolutamente tudo e não deixa nada seco. Não deixa nada vazio. Essa é a ideia da palavra abundantes que o apóstolo Paulo usou. A palavra no grego tem a ideia de sobrar, de ser mais do que
do que se espera. Portanto, quando ele diz sedes abundantes na obra do Senhor, significa que não devemos deixar nada por fazer, deixar nada de fora. Pelo contrário, estarmos sempre vigilantes, atuantes, fazendo a nossa parte em qualquer que seja a circunstância, em qualquer que seja a situação. Sabendo, no final do versículo 58, ele diz: sabendo, pois, que o nosso trabalho não será em vão. Ou seja, tudo o que fazemos será aproveitado pelo Senhor, será considerado por Jesus, será tornado útil, utilizado pelo Senhor. Um pastor lá de São Paulo, o pastor Dorta, um grande amigo, muito querido, numa de suas pregações, tocou meu coração quando ele falou que no futuro, muito distante, lá no céu, quando estivermos na glória, nós vamos olhar para trás e descobrir que aquelas coisinhas pequenas que fizemos surtiu tão grande efeito. Tantas coisas aconteceram a partir daquelas pequenas atitudes nossas. Portanto, isso é uma confirmação desse versículo do apóstolo Paulo, que diz que tudo o que fazemos é considerado. O nosso trabalho não é vão. E Deus promete essa vitória no versículo anterior, em 57, quando diz: damos graças a Deus, que nos garante a vitória em Cristo. Portanto, enquanto estivermos firmados como servos de Jesus, certamente vamos usufruir da sua vitória. Em que a vitória? Nas nossas vidas, na nossa convicção, na nossa igreja, na nossa família, neste mundo. Então, sejamos todos bons servos na obra de Jesus, independentemente das circunstâncias